Hotel Colombo, inaugurado em 1929. Quase 100 anos depois, assim ele se encontra. Fechado desde 2012, 13 anos de descaso. Vamos ver o que nos espera lá dentro. Já estou aqui dentro do hotel. Vou mostrar pra... A tela eu não vou conseguir passar porque, como vocês podem ver, o mato está muito alto. Contam que à noite vê uma mulher correndo pelo telhado. Dizem que é o espírito da dona Yolanda Colombo, a antiga proprietária. Também contam que já viram o espírito do pai dela, o senhor Luiz Colombo, que amava muito esse hotel. A sensação é muito estranha. Durante o dia já se sente uma sensação mais ou menos, né? Opa. Eu não posso imaginar como é a noite aqui. Esses corredores escuros dão um arrepio. É que eu acho que o celular não vai captar, mas esse corredor tá bem escuro. Eu espero que o chão não ceda, né? Porque é de madeira e eu não quero cair lá no porão. Olha aqui. Eita. Ó. 13 anos de abandono e descaso. Olha. O mato tá bem alto também desse lado. Eu não vou conseguir chegar do outro lado. Eu nem quero nem tentar. Também não quero encontrar morcegos, porque eu vi vídeos que tem morcegos aqui dentro. Eu não sei, eu não tô me animando até o outro lado de lá, não. Se esse abandono continuar, daqui a pouco vamos ter também as ruínas do Hotel Colombo. O teto já está bem deteriorado, mas acho que ainda ele resiste por algum tempo. Aqui deve ter sido, sei lá, a salinha dos funcionários, acredito. Olha, eu lembro que antes de eu ir morar no México, lá para 2008, 2009, tinha um projeto de transformar aqui num campus de uma universidade de turismo. Que pena que não deu certo, porque sinceramente ver a atualização do hotel é muito triste. Esse hotel que hospedou presidentes como Getúlio Vargas, governadores como Benedito Valadares. Eu me lembro um dia que eu vim aqui e eu subi pelas essas escadas. Eu não lembro se eu vim aqui fazer uma entrevista ou deixar um currículo para trabalhar aqui como recepcionista. A recepção era bem aqui. Aqui havia uma mesa bem grande. E é estranho. O chão aqui tá bem ovalado aqui. Quero pisar onde eu me sinto mais seguro, porque lembrando que eu não quero cair lá embaixo, né? Dá pra ver umas frestas aqui no chão. Alguém teria a coragem de se hospedar aqui? Passar uma noite?
Como eu disse, durante o dia, se sente uma vibração mais ou menos, né? Pensando no filme de terror, imagina quando ela de voltar, tá trancada aí, eu fico preso nesse hotel. É a primeira vez que eu entro no Hotel Colombo. Eu nunca tinha entrado nele, nem quando ele funcionava assim. Como eu disse, eu vim para deixar um currículo para trabalhar aqui, mas nunca me chamaram porque ele estava prestes a fechar as portas. Parece que agora ele vai entrar em leilão, em valor de R$2.600.000. Olha, aqui já caiu o teto, só tá o telhado. No fundo eu escuto barulho de água. Também não sei se tem alguém aqui dentro. Tá um bom lugar para fazer uma investigação paranormal aqui. Tomara que quem comprar possa reformar o hotel, né? Como eu disse, é uma estrutura emblemática da cidade. Quase 100 anos de fundação, não pode transformar como hotel rádio. Tá ali que água, mano. Tinha uma escadaria aqui, eu acho. Água, o barulho da água vem lá de cima. Eu acho que tinha um pedaço da escada que não existe. Não sei. O que é isso aqui? Ah, acho que vai por esse vão. Não sei, sinto uma sensação estranha aqui em cima. Tô no segundo andar e eu não tô gostando muito. Meu coração tá bem acelerado.
que eu esteja sozinho, vamos dizer assim, né? Mas sozinho a gente nunca tá. Eu não sei se é o vento, mas eu escuto barulho. Escutei barulho de porta, de ferro se mexendo, se abrindo, fechando a janela. Olha aqui, tem morcego. Olha pelas paredes sujas. Tem pelo chão. Olá, hoje eu vou contar para vocês a minha visita ao Hotel Colombo. Bom, eu tinha decidido visitar o Hotel Colombo desde a primeira vez que eu fui lá, né? E eu consegui entrar até a parte principal assim, do saguão do hotel, da recepção, mas pelo lado de serviço, né? Que se conectava à área externa do hotel. E eu fiquei aquilo na cabeça e eu falei, eu vou voltar aqui. E voltei, né? Eu voltei ao Hotel Colombo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A experiência foi interessante. Primeiro porque eu tinha não tão medo dos fantasmas, podemos dizer assim, mas de ter pessoas lá dentro, né? Pessoas vivas, né? Esse era meu medo. Né? Porque eu fiquei titubeando várias vezes se eu ia ou não ia por certos corredores. A parte que estava mais escura, né, que, como eu falei, o celular não consegue captar tanto assim a escuridão, mas quando você está ali, você está vendo, né, você vê que tem uma parte bem escura. Eu não quis me arriscar. Primeiro porque o assoalho é todo de madeira, e pelo tempo de abandono que o hotel já tem, né, já tem uns 12, 13 anos de abandono,
eu não queria arriscar, né? Vai que eu pisasse num buraco, ou que a madeira cedesse, né? Então, eu não queria arriscar. E eu procurava mais pelas partes que tivessem escadas de concreto, né? E, de certa forma, algumas partes, sim, eram corredores de concreto. Apesar que grande parte do hotel é de madeira. Então, a primeira parte, né, ali da recepção, do corredor principal, eu fui entrando, fui mostrando, gravando alguns quartos, né, ali os quartos mais simples, né? E, e lá de longe, eu ouvi barulho de água, né? E eu pensando, não, porque choveu, né? Mas tinha chovido dias antes, né? Eu escutava como se a água caísse assim, como se fosse um cano estourado, né? Aí, beleza, eu decidi ir até onde estava essa água. Aí, na metade do caminho, eu parei. Falei assim, não estou sentindo assim, muita confiança, né? Eu vou voltar para trás. E eu voltei. Eu voltei até a recepção, né? Aquele caminho, né? Que dá para a área externa do hotel, da lateral. E eu parei, né? Quando eu cheguei lá, eu parei e fiquei pensando, não, mas eu vim até aqui, né? Eu vim até aqui. E ficava aquela coisa, não, eu quero continuar, né? Eu quero entrar, eu quero ver. Aí eu voltei, né? Aí eu voltei, andando, fui até né, a parte que vocês viram aí, né? No vídeo, que eu fui, tem a parte da escada, né? E eu achava que a escada estava incompleta, é que eu não tinha visto que a escada estava, era onde eu estava, a posição que eu estava, eu não via a condição da escada. Aí eu subi e eu vi da onde a água estava caindo, né? Acho que a água estava caindo do teto, né? E, sinceramente, naquele segundo andar, eu senti uma energia meio pesada, meio pesada mesmo, né? Meio assim, sabe, sufocante. E olha que era durante o dia. Acho que à noite ali sozinho eu entrava de jeito nenhum. Uh-uh. Aí eu entrei, eu fui andando pelos corredores, eu fui vendo alguns quartos, e eu fui andando, andando, andando até chegar lá na sacada de frente do hotel, né? Quase de frente. E, eu parei um pouco a gravação, né? Para economizar a memória do celular. Mas quando eu estava andando, eu cheguei a ver buracos, né? No assoalho de madeira, né? Tinha uns buracos, né? Eu lembro que eram dois. E eu conseguia ver até lá embaixo, né? Nossa, eu ficava pensando, gente, se eu ceder aqui, eu vou parar lá no porão, né? Tudo quebrado, né? Aí eu saí na área externa do hotel, na sacada, acho que era a parte mais alta, eu acho. E é ali que eu faço o vídeo mostrando a lateral do hotel. De fato, foi por aqui, ó. Aqui, eu saí bem aqui, aqui a foto não vai poder ver, né? Mas é bem aqui, ó, nessa área aqui. Eu saí aqui de cima. Eu tinha entrado aqui primeiro, né? Aí eu acho que aqui eu pulei essa parte, né? Eu não lembro, eu vim aqui, acho que não. E eu já fui direto para cá, lá de cima, né? E que quando eu vim a parte de baixo, eu vim até aqui. Essa parte toda eu andei, né? Eu andei toda essa parte. Aí depois eu subi, aqui eu não entrei, eu passei direto e eu vim parar aqui em cima. E quando eu tava lá em cima, né, que eu fiz a gravação da área da lateral do hotel, era da da minha direita, né? E olhando assim lá, acho que era um grande hotel, dava para ver, né? E as montanhitas, né? De frente com o hotel. Eu tava lá de boa, né? Eu tinha gravado, né? Eu tava lá vendo no celular, né? E eu escutei um portão se arrastando, um portão de ferro. Né? E na hora eu pensei que era uma janela, depois eu pensei que era uma porta, mas eu tenho certeza que era um portão. Aí eu pensei, gente, mas o único portão que tem aqui seria o portão por onde eu passei, né? Mas, na verdade, se fosse o portão mesmo, eu tinha ouvido ele bem mais próximo de mim. De fato, o portão, ele fica aqui, ó, neste lado aqui, ó, deste lado, né? Para ter acesso à lateral do hotel. E,
Então eu deveria ouvi-lo aqui, mas na verdade eu esse barulho lá no fundo do hotel, né? Lá onde eu tinha passado pela a água caindo, né? Aquela queda da água lá, vinha dali. Eu tava aqui do lado de fora, aqui em cima, mas eu ouvi o portão, esse barulho do portão lá no fundo do hotel, né? Da onde tinha a raio da água. Eu pensei, gente, mas e não era a primeira vez que eu tinha ouvido. Eu tinha ouvido antes. Eu tinha ouvido umas duas, acho que umas duas vezes. Já foi a segunda vez que eu estava ouvindo. Porque a primeira, quando eu estava embaixo, né, que eu fiquei tipo, titubeando se eu continuava ou não continuava, se eu procurava onde é a borda da água. E eu ouvi o portão, esse barulho desse portão, alguma coisa se arrastando. E quando eu estava lá em cima, eu voltei a escutar, né? E eu escutava direitinho. É como se tivesse sido fechado ou aberto, né? Pelo barulho sendo arrastado. E tava ventando. Aí eu pensei, gente, mas o vento não vai conseguir mover um portão de ferro, né? Não tem como, né? Porque apesar que eu vi a janela se balançando, eu pensei, gente, é um portão, né? Não é uma porta, né? Apesar que as portas também não mexiam, né? Algumas estavam lá, elas com vento assim, algumas querendo se mexer, mas janelas, assim, as janelas, elas se mexiam, elas se moviam. Aí eu olhava lá no fundo do corredor e falei, gente, eu vou ter que passar aqui de novo, para poder descer, né? Poder sair do hotel, tem que voltar por aqui, né? E, e como eu tinha contado no vídeo, né, que eu conto da... Acho que era Heloísa Colombo, acaba que falam que era a menina, é o fantasma dela que corre pelo hotel, né? Que também pelo o dono o antigo dono, né? O Luiz Colombo, também que de vez em quando aparecia aí. Eu fiquei aquilo na cabeça, né? E eu lembro que eu voltei, né? Eu ia procurar outro caminho para poder descer. E deste lado de cá, opa, deste lado de cá, da parte de cima aqui, que eu entrei aqui, tava muito escuro, porque todas as janelas desse lado estavam fechadas, todas. Então não entrava a luz do sol. Então estava muito escuro. E aí eu lembro que eu andei ali e eu vi uma escada também, uma escada de madeira que me levava até um terceiro andar, eu acho. Só que eu não queria. Aí eu falei assim, acho que alguma coisa falou para mim assim, não vai, porque eu vi que pedaços do reboco das paredes tinha caído, do teto também, né? E eu falei assim, escala de madeira? Melhor não, né? Vai que não aguenta meu peso. Vai que cede e eu me arrebente lá embaixo. Eu vou fazer parte do hotel, né? Meu espelho ficar preso aqui dentro. Não. Aí eu lembro que, eu acho que eu não gravei, não lembro. Tinha plantas também, né? Além dessa árvore que tá aqui, né? Essa árvore que cresce na fachada do hotel, né? E também tem essas aqui também crescendo, né? Todos lá, o teto também. Dentro do hotel também tem plantas, né? Porque eu acho que ainda tá ali, né? Crescendo também do assoalho. Então, apesar de eu estar lá em cima, eu tinha umas plantas crescendo lá também. E aí eu voltei, andando pelo corredor, mas eu lembro que eu sentia como eu estava sendo observado, e não por uma pessoa, eu sentia que tinha muita gente me observando, né? Porque eu passava pelos quartos, eu ficava olhando para dentro dos quartos, né? Como não sei, tem a intenção de ver alguma coisa, ou de gravar alguma coisa, né? Mas eu fiquei com aquela sensação, né? Eu lembro que eu entrei num quarto, né, que eu gravo a parte de fora do hotel, aquele matagal gigantesco, né? Porque eu falei, eu não dá para passar nesse matagal para ter do outro lado, porque era mais alto do que eu, né? Eu tenho quase 2 metros, então mínimo deve ter 2,20 m, né? Ou 2,5 m de mato. Não. E quando eu entrei nesse quarto para gravar lá da janela, eu sentia mesmo. Quando eu entrava nos quartos, nem tanto, mas quando eu ficava no corredor, né, como quase todas as portas estavam abertas, alguns dos quartos já tinham sido destruídos, né, porque as pessoas, já sabem, né, as pessoas entram para o que tiver para levar, eles levam, né, só não levam o hotel inteiro porque não tem como, né, então, em alguns quartos, o teto já tinha caído,
já tinha caído o teto, já tinha raspado o telhado, tinha muita destruição. Então, esses quartos, assim, eu sentia aquela energia negativa. Não sei por que, mas sentia uma energia pesada. É, além do mais, que os que estavam fechados mesmo, aquilo aí eu sentia mais opressão, né? Que, segundo o espiritismo, né, as energias negativas ficam em lugares fechados, né, no escuro mesmo. E aí eu me peguei com o meu mantra, o Nam-myoho Renge-kyo, né? E vamos andar, né? Vamos que a gente tem que descer. Porque eu tinha a intenção, quando eu subi para ver a queda d'água, essa fuga de água, se ir do outro lado. Só que eu fiquei com. Primeiro que eu tinha ouvido esse portão umas duas vezes, alguma coisa de metal sendo arrastada. E eu ficava com medo, como falei, de ter pessoas mesmo, pessoas ali dentro do hotel, né? Que a gente não sabe, né? Se eu tivesse acompanhado, beleza. Mas como eu estava sozinho, eu fiquei com aquela coisa, vai que tem alguém, vai acontecer alguma coisa, vai que tem um problema, como resolver isso, né? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu não queria, na verdade, eu não queria, não era a minha intenção mesmo encontrar pessoas ali. E nem por causa dos fantasmas que contam ali, mas como era durante o dia, eu acho que era meio difícil que aparecesse, né? Mas que eu ouvi mesmo, eu não sei, acho que o celular não gravou, eu não sei se estava gravando, o portão mesmo, um portão de ferro sendo arrastado. Porque eu desci, eu voltei para o mesmo caminho que eu tinha entrado, eu não andei o hotel inteiro, porque ele é muito grande, eu só fiquei mesmo aqui na área, né, de frente do hotel, e lá no fundo, né, porque como eu entrei, né, eu fui até o fundo para pegar a escada, para subir, para ver até aqui em cima. Então, eu fui até o fundo do hotel para voltar para frente. Depois fui lá para o fundo de novo, para poder descer e poder sair do hotel. E eu fiquei assim, não sei, foi uma sensação de, sendo observado, de meio aquela sensação de aventureiro, de explorador, né? Mas que se eu me perguntasse se eu voltaria à noite ali sozinho, mas de jeito nenhum, né? Se durante esse dia já foi difícil, eu acho que à noite seria quase impossível. Se eu voltasse com uma ou duas pessoas, é bem provável, né? Já com lanternas e tudo, né? Aí pode ser que sim, né? Mas sozinho ali de jeito nenhum, eu não me arriscaria, não. Porque se no hotel rádio, né, que é bem menor, eu tinha ido no anoitecer, era umas 6 da tarde, quando eu encontrei o hotel, as ruínas do hotel rádio, eu fiquei com aquela sensação que, sendo observado, que pessoas estavam ali, a famosa mulher, sempre tem uma mulher de branco, né, que era na janela do hotel rádio, aqui também no Hotel Colombo, uma mulher de branco que corre no telhado do hotel. Então, aqui sim, aqui para mim foi o mais tenebroso, né? Pela aparência que o Hotel Colombo tem hoje, pelo estado que ele está, que ele se encontra. Apesar que dessas janelinhas que estão aqui embaixo, né, bem aqui também, se vocês conseguem ver, essas janelinhas aqui, elas têm arame farpado, né? Mas algumas ali já têm sido cortadas. Eu poderia entrar por essa parte de baixo, né? Que dá acesso à entrada principal. Mas sem querer, assim, quem querer querendo, né? Quando eu fui na lateral do hotel, desse lado de cá, e eu vi o portão, e o portão não estava trancado, ele só estava encostado. Eu abri esse portão e eu entrei, e da lateral tinha todas as janelas ali com arame farpado também para ninguém entrar. Mas eu vi uma escada e eu vi que na porta, essa que não tinha porta, né? Que dá acesso à área externa do hotel, eu vi que eles tinham arrancado o arame farpado que ali tinha sido posto. Eu entrei
E eu falei assim, não, eu tenho que aproveitar, eu tenho que visitar o hotel abandonado, né? Porque para mim era um ponto, lembrava que era um ponto turístico, né? Como eu conto no vídeo, né, que vocês viram, que o hotel foi leiloado, que ou estava, era o dia que estava sendo o processo do leilão, seria agora em julho, eu não me lembro. E, eu esperava que, quando eu falo no vídeo, não, que o hotel tem de transformar num campus não de turismo, que é uma pena ver o hotel assim, né, deteriorado, né, que eu fui ao Hotel Colombo um pouco antes da falência dele pedir emprego, sem saber que ele estava mal das pernas, né, e o máximo que eu cheguei foi da área na recepção, né, no saguão do hotel, e dessa vez eu estava vendo, né, entrando literalmente nas entranhas do hotel, né. Então foi uma experiência legal, boa, eu gostei, né? Ficou gravado na minha memória, também nos vídeos que eu fiz, né? Eu só ouvi mesmo esse portão sendo arrastado, eu não vi nada. Eu acho que se eu tivesse visto alguma coisa, eu não sei a reação que eu teria. Bom, eu acho que eu teria a mesma reação que eu já tive quando, numa casa que eu morei aqui no México, eu vi uma pessoa, uma mulher durante o dia flutuando sobre a mesa da cozinha. E eu achei aquilo lá de boa, né? Olha que coisa. Então, eu acho que se eu visse alguma coisa no Hotel Colombo, eu acharia, olha que legal, né? Onde é que você tá? Quer te ver de novo? Né? Acho que eu faria isso, eu não sei. Dependendo do que eu visse, né? Também não queria ver nada além do que isso. Eu queria ver fantasma, não também demônios, né? Isso aí já é outro departamento que eu não manejo, né? Não, essa parte aí é mais pesada para mim. Então, essa foi a minha ida ao abandonado, ao Hotel Colombo, né? Como eu falei no vídeo, se não terem atenção para esse hotel ainda, agora, né? Ele vai se transformar no novo ponto turístico da cidade, né? Além das ruínas do Hotel Rádio, também teremos as ruínas do Hotel Colombo, né? De certa forma, as raízes das árvores também farão o mesmo que fizeram no Hotel Rádio. Segurarão o máximo que puder as paredes, né? Porque no Hotel Rádio, como vocês já viram, se não fossem as raízes das árvores, esse hotel já não existiria. As ruínas não existiriam. Então, graças às árvores que ali estão. A mesma coisa no Hotel Colombo, né? Essas árvores aí poderiam segurá-lo por um bom tempo, né? Mas se deixar passar mais tempo, o que vamos encontrar também será ruínas, né? Porque eu acho que se a parte de cima do hotel ruir, eu acho que vai levar muita coisa do hotel. E será muito triste, né? Perder um edifício tão emblemático da cidade, né? O Hotel Colombo, ele é de 1929, então ele é 10 anos mais novo do que o Hotel Rádio, né? O Hotel Rádio é de 1919 e o Hotel Colombo funcionou dos anos 20, dos anos 30 até meados dos anos 2000, né? Então, seria uma pena perder esse hotel, né? Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se as autoridades competentes consigam mesmo leiloar o hotel e que os novos proprietários possam dar uma manutenção, né? Recuperar o hotel, né? Seria uma boa ideia. Não sei. Vamos ver, né? Por agora, o dia de hoje, o hotel está apto para filmagem de filme de terror. Literalmente. É isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês o Hotel Colombo, o novo hotel abandonado de Araxá. A gente se encontra no próximo vídeo, porque ainda mais não acabou. Ok? Obrigado e até o próximo.